A paz do Senhor, amados e amadas. Parabéns para você que está firme, para você que chegou até aqui. Você tem mostrado e demonstrado que é forte, corajoso, destemido, forte, corajosa, destemida. Que você não está disposta a parar por nada neste mundo. Que você olha para os olhos de Jesus todos os dias. Que você não fica olhando para as circunstâncias, mas que você tem propósito e que você quer cumprir o seu propósito. E Deus tem te dado todas as ferramentas para você chegar até aqui. Parabéns. Eu estou assim feliz, eu estou animada, fortalecida por ver a sua força. Amém? Vamos lá? Leitura dia 31. Entendendo sua forma. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Salmo 139, 13. Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. A Bíblia diz: existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir e há diferentes habilidades para realizar o trabalho. 1 Coríntios 12, 4, 6. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras, os dons espirituais, formação espiritual, e o coração, opções do coração. Agora veremos o restante de sua forma para servir a Deus. Forma, aplicando os recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidades naturais, como as palavras, já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para a adoração, providenciou artistas e artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Êxodo 31, do 3 ao 5. O Senhor ainda hoje concede essas habilidades e milhares de outras para que possamos servi-lo. As habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Estão apenas sendo mal utilizadas ou corrompidas. A Bíblia diz: Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer bem determinadas coisas. Romanos 12, 6. E visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelam que uma pessoa comum possui 500 a 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo, como ocorre quando o seu sistema digestivo está trabalhando. O olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com um micron de espessura. E a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar estas habilidades para servir ao Senhor. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta:
Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas delas: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debates, desenho, embalsamento, bordados, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalhos em alvenaria, composição musical, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinarias, invenções, carpintaria, navegação, vendas, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios 12, 6. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Deuteronômio 8:18. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer prosperar os negócios, em fechar acordos ou vendas e em obter lucro. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou negócio para atender às necessidades de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem. Terceiro, devolva ao menos o dízimo, 10% do lucro para Deus como ato de adoração. Ver Deuteronômio 4, 23, Malaquias 3, 8, 11. Por fim, estabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. Explicarei isso melhor no capítulo 34. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-la, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo o que é necessário para fazer a sua vontade. Hebreus 13, 21. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso, a fim de saber em que você é bom e identificar as coisas para as quais você não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a capacidade de cantar bem, Ele não espera que você seja cantor de ópera. Ele jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar, é seguro supor que os planos dele para a sua vida incluem tal habilidade. De alguma forma, Deus não desperdiça capacidade, ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão. O Senhor as concedeu para que você exercesse em um ministério. Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro 4:10. Enquanto este livro estava sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério da igreja Saddleback, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar, consertando carros recebidos em doação para que sejam, por sua vez, doados aos que necessitam, encontrando os melhores negócios para as aquisições da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programas
projetando prédios, fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando músicas, escrevendo propostas de subvenções, treinando times, fazendo pesquisas para sermões ou traduzindo os que já realizando. Ou traduzindo-os e realizando centenas de outras tarefas que requerem especialização. Dizemos aos novos membros: não importa no que você é bom, você deve fazê-lo para a sua igreja. Forma, usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a vários zeros aqui de potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de uma polegada, seriam necessários uma tira de papel de 60 mil quilômetros. Para que você tenha ideia do que isso significa, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passam de 10 seguindo de 76 zeros. Muito menor que a possibilidade do seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós como uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de diversificar. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, 6. A Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender a razão de alguns conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Felizmente, as pessoas apresentam muito mais variedades. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que você usa as habilidades e os dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. O marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira que de modo perpendicular a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo fora das características de seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Você não tem a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio de sua forma. Temos hoje muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, a fim de que você possa determinar como usá-la para Deus. Como no vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa famílias do Senhor com intensidade, variedade e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. Forma, utilizando suas áreas de experiência.
Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle. Mas Deus permitiu que acontecessem para cumprir o propósito de sua formação. Veja Romanos 8, 28 e 29. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiências do seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com sua família? Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas, que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que o seu ministério mais significativo surja da sua dor mais significativa. Quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down que outro casal cujo filho apresente as mesmas características? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra que alguém que tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por um amante que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta com todas as nossas aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios 1:4. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Você precisa parar de encobri-las e deve admitir honestamente as faltas, os fracassos e os temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhes contamos que a graça de Deus nos ajudou no momento de fraqueza do que quando fazemos alarde da nossa força. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre seus acessos de depressão. Ele admitiu: Eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos e a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível, sim, e esperamos que ele faça assim sempre. 2 Coríntios 1, 8-10. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os outros. Aldous Huxley disse: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor, use-a para ajudar os outros. Após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus
e obtenha uma ideia clara de como ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização no ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse do seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. Amém? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu. Versículo para memorizar. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro 4,10. Pergunta para meditar. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Amém? Então, vamos passar agora para a ministração. Amém? Ontem nós falamos sobre predestinação. E hoje nós vamos falar dos 5 fatores que nos formam. Que no capítulo de ontem tinha 2 e hoje mais 3. Então, eu deixei para falar todos eles hoje junto, para ficar mais fácil da gente entender, tá bom? Então, vamos lá. Você é obra-prima de Deus. Você sabia que você é um poema? Efésios 2,10 diz: somos feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra feitura no grego, ela significa poema, que quer dizer obra, feitura, trabalho, ou seja, algo feito com habilidade e intenção. Ou seja, Paulo conta para nós aqui que nós somos feitura, ou seja, nós somos poema de Deus. Nós somos uma obra de arte de Deus. Nós somos feitos com habilidade e intenção. Nós não somos fruto do acaso, nem de algo que explodiu, nem de alguma coisa que aconteceu sem não sabe por quê. Não, nós somos frutos de um Deus que nos fez, usou as habilidades maravilhosas dele e quis nos fazer. E ele fez uma fórmula para cada um de nós. E é isso que a gente vai falar hoje. Como Deus misturou cada uma da nossa forma para nos formar. Então, nós vamos falar de cada um desses hoje, tá bom? Entenda aqui, gente, grave isso no seu coração. Você não é um acaso. Você não é uma combinação aleatória de acontecimentos que apareceu por aí. Você não é 1 em 1 milhão. Você é único em 1 milhão, em 1 trilhão. Não existe outro como você. Não existe outro como eu. Eu sou única. Ninguém é igual a mim, assim como ninguém é igual a você. Se você não fizer a sua parte na obra de Deus, ninguém poderá fazer. Porque ninguém tem as ferramentas e as capacitações e a personalidade e os dons e aquela mistura que Deus fez para te compor. Ninguém é igual a você e ninguém fará como você faz. Então, aquele papel que é seu, é de mais ninguém. É lindo isso, né? Você é uma composição divina e cada detalhe da sua vida é um verso escrito pelo Criador. Olha que lindo. Você é um poema de Deus e ele te formou de maneira única para cumprir o propósito para o qual ele te chamou. E Deus, ele te deu as ferramentas, o meio, a condição, tudo para você fazer aquilo pelo qual ele te chamou. Amém? Então, hoje nós vamos usar o acróstico que o autor fez, que é forma, e nós vamos explorar como cada aspecto da sua vida é uma linha desse poema divino. Então, nós vamos passar pela formação espiritual, pelas opções do coração, pelos recursos pessoais, pelo modo de ser e pelas áreas de experiência. Eu vou falar de cada um resumidamente, para que nós tenhamos o entendimento de cada componente que o Senhor usou para fazer a receita de cada um de nós. Eu e você somos uma receita única. Não há
quem possa copiar essa receita. Não adianta que não tem jeito. Ó, se você tiver experiência, por exemplo, de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, podem ter sido formados na mesma placenta, formados separados, eles não são iguais. Eles podem ser idênticos, mas eles não são iguais. Não há uma pessoa igual à outra. Pra você ter noção, a sua íris é diferente. Não há alguém que tenha a mesma íris que você. Não há alguém que tenha o batimento cardíaco igual ao seu. Então, tudo seu é único, é exclusivo. Sem contar que a gente já sabe das digitais, né? Do nosso DNA, das nossas características, somos únicos. E como Deus nos ama, porque nós somos únicos. Ele que nos criou, ele nos fez a obra-prima dele, a coroa da criação. Então vamos agora estudar a forma. Qual é a nossa forma? Ou a nossa fórmula, vamos dizer assim. Qual que é a sua fórmula? Qual a sua receita? Então, primeiro Deus usou a formação espiritual. O que é a formação espiritual? A Bíblia, ela é clara ao afirmar que todos os crentes em Cristo recebem dons espirituais, que o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que distribui de acordo com a vontade dele. Esses dons, eles são habilidades sobrenaturais. Eles não são conquistados por nós. Eles são frutos da graça do Senhor para a nossa vida. Não adianta a gente ter esforço para ter dons, porque Deus é que sabe quais os dons que nós precisamos. Então, nós não recebemos os dons pelo nosso esforço, é pelo nosso propósito. Deus dá os dons para que a gente cumpra o nosso propósito. 1 Coríntios 12, 4, 5 diz: Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, há diversidades de dons e ministérios. Deus te dá os seus dons para você cumprir o seu ministério. O que é ministério? Lembra? Serviço. Desculpa, gente. Esses dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, você não recebe o dom para você ser melhor do que os outros. Você recebe o dom para você ser melhor para os outros. Olha como Deus é maravilhoso. A formação espiritual é o conjunto dos dons que Deus nos concede, capacitando-nos para servir ao reino. Então, o que é o F de formação espiritual? São os dons que nós recebemos. Então, quantos dons Deus te deu? Quantos dons você é formado? E não adianta falar, não tenho nenhum dom. Tem sim. Você tem dons de certeza. Todos nós que estamos em Cristo Jesus temos os dons. E até mesmo os ímpios têm dons. Infelizmente, eles não usam os dons pelos quais o Senhor deu. Às vezes, eles desprezam os dons, jogam fora os dons, enterram os dons. Assim como tem muito cristão também que faz isso. 1 Coríntios 12, 8, 10. Nós vamos ver os dons espirituais que estão escritos ali. Em 1 Coríntios 12, 8, 10. Lá tem o dom de conhecimento, tem o dom de fé, o dom de sabedoria, o dom de profecia, o dom de operar milagres, o dom de cura, o dom de discernimento de espíritos, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esse está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Então, o dom de conhecimento, a pessoa tem conhecimento, a pessoa, você conversa com ela, é uma pessoa que tem conhecimento, ela fala de uma forma que tem autoridade. A pessoa que tem fé, é uma fé, a fé que ela tem é algo sobrenatural. Você olha, nossa, essa pessoa é pessoa de muita fé. Palavra de sabedoria, profecia, cada um vai usar os seus dons. Esses dons estão em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10. Lá em Romanos 12, 6 a 8, também tem dons espirituais. E os que estão lá são de profecia, de serviço, que é o ministério, né? De ensino, de exortação, que é quando a pessoa tem o dom de encorajar o outro, de admoestar o outro, de trazer o outro para
para andar no caminho certo, sem machucar, sem destruir. Tem o dom da contribuição, o dom da liderança e o dom de misericórdia. Esse está lá, Romanos 12, 6-8. E em Efésios 4, 11, dons espirituais. Tem o apostólico, apóstolo, que é o dom da pessoa que abre igrejas, igual o apóstolo Paulo. Eles andavam e saíam abrindo igreja para onde ia. Isso é um dom. O dom de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. Os dons são o sopro do Espírito Santo que transforma suas habilidades naturais em ferramentas espirituais. Então, os dons potencializam aquilo que o Senhor deu para nós. Nós fazemos com facilidade. Isso nos prepara para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Como que a gente pode descobrir os nossos dons? A gente pode orar por revelação. A gente pode estudar a palavra. Não tem aqui vários locais onde tem dons? Romanos, Coríntios, Efésios, tudo tem dons. Você pode estudar a Bíblia para descobrir quais são os dons que vêm de Deus. Você pode servir onde você está. Quando você começa a servir, tem algo que você vai gostar mais de fazer. Você vai perceber que você tem mais facilidade. Aquilo que você tem mais facilidade é o seu dom. Eu sempre falo que eu acredito que eu tenho o dom do ensino. Que eu ensino, eu tenho facilidade de ensinar e gosto de ensinar. Então, eu acredito que isso é um dom. Assim a gente descobre o dom. A gente busca confirmação nos nossos líderes, nos nossos pastores, na nossa casa, nossos pais, os nossos irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo que vão nos falar a verdade. Amém? Então você tem que fazer o quê? Descobrir o seu dom. E a melhor maneira entre todas elas é você começar servindo, se dispondo na igreja, começa fazendo o que tem para fazer. E depois, com o tempo ali fazendo, você vai aprendendo, você vai distinguindo aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem mais aptidão, seus dons. Então, nós vimos agora, nós acabamos de ver o F, que é formação espiritual, que são os dons. Passamos agora para opções do coração. O que são as opções do coração? É o O. Da forma, nós já estamos no O agora. São a expressão dos seus desejos mais profundos. As opções do coração, elas revelam o que te move, o que você ama, o que você valoriza, o que desperta paixão em você. Provérbios 4, 26. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, as opções do coração são aquilo que te chama atenção, que você gosta de fazer, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele não vê só nossas ações, ele vê o nosso coração. Ele vê a intenção do nosso coração, ele vê o que está lá dentro do nosso coração. E é o coração que determina se o que a gente faz será um poema de louvor ou será uma tragédia. Vai depender daquilo, da intenção de dentro do nosso coração. Ou seja, as opções que eu tenho ali dentro. Vou dar exemplo bíblico para você. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi, ele cometia falhas como todos nós, mas ele se arrependia rápido, por quê? Porque Deus era importante para ele. Então, a paixão de Davi era Deus. A gente vê lá em Atos 13, 22. Lá em Lucas 10, 42, a gente vê Maria, a irmã de Marta. A Maria, o que ela escolheu? Ficar aos pés do Senhor Jesus. Ela tinha paixão por Jesus, ela chorava aos pés de Jesus, ela derramava o perfume mais caro que ela tinha aos pés de Jesus. Então, ela tinha paixão por Jesus. Então, dentro do coração dela, tinha amor por Jesus. A intenção dela era agradar o Senhor Jesus. Não era agradar as pessoas. Paulo, lá, ele fala assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, paixão absoluta pelo Senhor Jesus.
Então você percebe o que está dentro do coração. Como que você pode descobrir as opções do seu coração? O que está dentro do seu coração? Jesus ele ensinou para nós que o nosso coração é a fonte de tudo que a gente faz. Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o que a gente ama revela o que tem dentro do nosso coração. O que você deseja revela o que tem dentro do seu coração. O que você fala revela o que tem dentro do seu coração. A Bíblia não fala que a boca fala do que está cheio o coração? Então, o que você tem dentro do coração são as opções do seu coração. É aquilo que te chama atenção, é aquilo que desperta a sua atenção, é aquilo que te traz paixão, que traz vontade, que traz desejo, que você gosta muito, que você quer muito. Então, a gente cultiva no nosso coração as coisas boas do Senhor e a gente limpa do nosso coração aquilo que não é bom. Porque se eu lanço sementes más dentro do meu coração vai ficar mal. Mas se eu lanço sementes boas no meu coração vai ficar bom. E aí, tudo que eu fizer vai ter um sentido para o Senhor. Igual que eu falei, olha, as palavras são sementes. Se eu lanço palavras boas no meu coração vai encher de coisas boas. Imagina que o meu coração não está tão bom assim, que eu penso coisa ruim, eu quero falar coisa ruim, e eu começo a dar espaço para o Espírito Santo me limpar. E o Espírito Santo vai tirando aquelas sementes, aquelas plantas ruins de dentro de mim, e eu vou começar a cultivar só coisas boas através daquilo que eu falo. E meu coração só vai enchendo disso. Então, o nosso coração, ele pode ser sábio e sincero. O nosso coração, ele pode ser também duro e rebelde. Ele pode ser quebrantado e contrito. Ele pode ser um coração enganoso e corrupto. Então, por isso que nós precisamos de estudar a palavra para nós sabermos onde nós devemos colocar o nosso coração. E nós temos o livre-arbítrio e decidimos onde colocar o nosso coração. Por isso que é importante você ter um entendimento do que está dentro do seu coração realmente. E para você descobrir quais são as suas opções do seu coração, o que seu coração opta, para onde ele quer ir, você começa a observar o que você anda falando. As suas palavras estão sendo de louvor ou de queixa? As suas palavras estão sendo para glorificar a Deus ou para reclamar do irmão? Pelas suas palavras, você começa a perceber o que tem dentro do seu coração, o que ele anda escolhendo. O que te move? O amor a Deus ou ao mundo? Pensa, responde isso aí que você vai entender muita coisa dentro de você. O que te move? A vontade de Deus ou a sua natureza humana, a sua vontade? O que te move? Agradar a Deus ou ser aceito pela rodinha dos amiguinhos? Ah, meus amigos não gostam muito de Deus, esse negócio de Jesus, não gosta não. Ah, eu vou largar de mão de Jesus. Então, o que te move não é o amor ao Senhor. O que te move é a aceitação de pessoas. O que te move? A presença de Deus ou estar presente na rodinha dos amiguinhos? Então, por isso, você vai analisando o que tem dentro de você e aí você escolhe o que você quer. Se você quer plantar para essa vida ou se você quer plantar para a eternidade. Por isso que Jesus fala, olha, quem quer ser meu seguidor, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? Então, nós vimos a formação espiritual, que são os dons. Nós vimos a opção do coração, que são as nossas paixões, aquilo que move o nosso coração. Agora nós vamos ver os recursos pessoais. O que são os recursos pessoais? São as suas habilidades naturais, os talentos que você nasce com ele, os talentos que você pode desenvolver durante a vida, as suas capacitações, a sua inteligência, aquilo que Deus dá para você cumprir o seu propósito. Então são o quê?
habilidades. Tem gente que tem habilidade para tanta coisa, não tem? Tem gente que tem habilidade com a madeira, tem gente que tem habilidade para cuidar de uma casa, tem gente que tem habilidade para dirigir a igreja, tem gente que tem habilidade para tantas coisas. E você tem habilidade, tenha certeza. Muitas vezes a gente perde a nossa habilidade por ficar olhando a habilidade do outro e querer ter a habilidade que o outro tem. E Deus fala para nós, há vários tipos de habilidade e há vários tipos de ministério. Há vários tipos de função. Você tem a sua habilidade, o irmão tem a habilidade dele, as duas se completam para quê? Para abençoar o corpo de Cristo. Então você usa a sua habilidade como ninguém pode usar, o irmão usa a habilidade dele como ninguém pode usar. E a gratidão por essa habilidade faz com que nós juntemos as nossas habilidades e fortaleçamos o corpo de Cristo. Amém? Enquanto a formação espiritual são os dons espirituais, as opções do coração são as suas paixões, as suas motivações. Os recursos pessoais são as ferramentas práticas que Deus te deu. Habilidades e aptidões que você possui naturalmente ou desenvolvidas ao longo da vida. A Bíblia nos dá exemplos de recursos pessoais. Por exemplo, Bezalel. Deus deu para ele habilidades tremendas na construção lá do tabernáculo. Vocês lembram lá? Está em Êxodo 31, 2-5. Dorcas, que é conhecida por Tabita, ela tinha habilidade em costura e ela abençoava as viúvas com as costuras dela. Olha para você ver, você não precisa de fazer coisas grandiosas. Se você abençoa o seu irmão com costura, olha que lindo, você sabe costurar, você tem habilidades manuais. Então, a Dorcas, ela tinha habilidades manuais. Ela pegava o tecido e transformava em roupa. Olha que lindo. Em Atos 9:36. Pedro, Tiago e João tinham habilidade de pescar. Eles eram grandes pescadores. Então, o que Deus espera de nós com as nossas habilidades? O que Ele espera das habilidades que Ele nos deu quando a gente estava sendo formado, projetado, antes da fundação do mundo? Ele já nos projetou com habilidades. A gente nasce com facilidade de fazer determinadas coisas. Já tem outras coisas que a gente não tem habilidade. Por exemplo, eu tenho habilidade, eu acredito que eu tenho habilidade para mexer com cadernos, programar essas coisas, organizar aula, planejar aulas, coordenar equipes. Eu acredito que eu tenho essa habilidade. Mas eu não tenho habilidade de cantar. Eu vou cantar, sai todo desafinado. Mas eu vou, não, só serve se for cantar? Eu não vou fazer isso, eu vou pegar a minha habilidade e vou aperfeiçoar aquilo que o Senhor me deu, com gratidão, com alegria, e eu gosto de fazer isso. Não adianta eu querer ir cantar para uma coisa que eu não tenho talento para isso. Não tenho essa habilidade, não tenho esse dom. São todos os nomes juntos, né, que a gente pode dar. Então, o que Deus espera que nós façamos com a habilidade que Ele já nos deu? Com as capacidades que a gente tem de desenvolver determinado serviço com maestria, bem feito, com facilidade. Então, Deus espera que nós desenvolvamos essas habilidades que Ele já nos deu, que nós nascemos com ela. Ele espera que nós a usemos para servir o nosso irmão. Ele espera que a gente consagre as nossas habilidades a Ele, ou seja, ao serviço do Senhor, não ao serviço do mundo. Tudo que eu fizer, eu posso fazer para a glória de Deus. Mesmo trabalhando numa empresa que não é uma empresa que declara Jesus como Senhor. Mas ali o meu trabalho pode ser consagrado ao Senhor. Assim, eu abençoarei as pessoas e eu glorificarei o nome de Deus. Quando eu uso as habilidades que Ele me deu, antes mesmo de eu nascer, ou as habilidades que eu fui adquirindo ao longo da vida. Quando Ele me dá essas habilidades, essas capacitações,
e eu utilizo isso para a honra, para a glória, para cuidar dos meus irmãos, eu glorifico a Deus. Como que eu posso descobrir os meus talentos, as minhas habilidades? Eu posso observar, por exemplo, que área que eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade com habilidades manuais, por exemplo, fazer crochê, fazer tricô, costurar. Eu tenho habilidade em cozinhar, habilidades manuais eu tenho. Fazer algum artesanato, marcenaria. Tem trilhões de habilidades manuais que eu posso ter facilidade. Eu tenho facilidade de comunicação? Eu tenho talento musical? Eu organizo e planejo com maestria uma reunião? Com naturalidade, com tranquilidade? Eu tenho habilidade de aprendizagem? Eu aprendo com facilidade? Eu sou sensível para ouvir as pessoas e aconselhar? Então você vai se fazendo pergunta e observando o que você faz bem. O que você faz quase que naturalmente, não precisa empregar tanto esforço, e você faz quase que naturalmente. E aí você vai descobrir o seu talento. Você não é obrigado a apresentar todos os talentos, gente. Você não é obrigado. Presta bastante atenção nisso que eu estou falando. Por quê? Nesse mundo de hoje, que nós temos internet, que a gente rola tela, as pessoas apresentam-se ali como pessoas que fazem tudo de forma perfeita. Elas têm habilidades em todas as áreas, tudo que elas fazem é perfeito, tudo ali é programado, gente. Não coloque esse peso em cima de você. Ah, eu tenho que cantar bem, eu tenho que ser a mais bem vestida da reunião, eu tenho que andar perfeitamente, eu tenho que comer perfeitamente, eu tenho que sentar perfeitamente, eu tenho que fazer tudo perfeito. Eu tenho que ser ótima, eu tenho que falar lá na frente, eu tenho que ser ótima para cozinhar, toda a minha comida tem que ser maravilhosa, tudo meu tem que ser melhor do que o dos outros. Cilada, isto é cilada. Você, como eu, como todas as pessoas deste mundo, nós temos os nossos talentos e nós temos algo que não é nosso talento. Deus não colocou aquilo para a gente fazer e a gente não é obrigada a fazer tudo na vida 100%. Então, gente, ore, observe, sirva, peça feedback das pessoas que você confia, para você descobrir quais são os seus talentos, em que você é bom, o que você gosta de fazer. Cuidado para você não se esgotar e cuidado para você não enterrar os seus talentos. Às vezes você fica com medo, se comparando, pega o seu talento e esconde, porque fala assim, o fulano... Vamos imaginar que você tem um talento para música, que você canta. Mas aí você olha o outro e fala, nossa, aquele lá canta muito melhor que eu, não vou cantar não, vou passar vergonha. Está enterrando o seu talento. Não interessa como as pessoas vão reagir, interessa como você vai reagir. Você não está aqui neste mundo para agradar 100%, nem Jesus agradou. Quem somos nós para agradar 100%? Então não enterre o seu talento, não se esgote querendo agradar a humanidade inteira. Amém? Muito bem, nós passamos pelos recursos pessoais, que são nossos talentos, nossas habilidades. Agora nós vamos passar para o modo de ser. O que é o nosso modo de ser? É a nossa personalidade, é o nosso jeito de ser. É o meu jeito único de ser, meu jeito de ver o mundo, meu jeito de lidar com as pessoas, o meu jeito de receber, de agir, de reagir. É uma combinação única do meu temperamento, das minhas emoções, das minhas atitudes, das minhas formas de agir. É a nossa personalidade dada por Deus. É a combinação de tudo que eu sou. Por exemplo, na Bíblia a gente tem Pedro, que é impetuoso e apaixonado. Já viram? João, que é amoroso e contemplativo. Marta, que é prática e ativa. Maria, que é silenciosa e adoradora. Paulo, determinado e estratégico. E Deus, gente, ele deu para nós esse modo de ser
com um propósito. Ele já nos planejou, ele já colocou a gente com essa maneira nossa de ser. Tem gente que fala assim, ah, não, eu sou desse jeito mesmo, como se fosse algo ruim. Não, você é desse jeito porque Deus te projetou para ser desse jeito. E somos nós mesmos, às vezes, que colocamos peso nas pessoas e falamos, você tem que mudar esse jeito de ser. A gente que tem que aceitar o jeito de ser do outro. E jamais colocar peso sobre a pessoa. E nem aceitar que alguém coloque sobre nós, não aceitando o nosso jeito de ser. E quando nós mesmos não aceitamos o nosso jeito de ser, meu Deus, aí é terror. O seu modo de ser, gente, não é um erro da natureza. O seu modo de ser é uma escolha de Deus. Aceite-se como você é. Sempre haverá alguém no mundo que vai gostar do seu modo de ser. E sempre vai haver alguém que vai criticar, que não vai gostar do seu modo de ser. E quando acontecer isso, você fala, eu não estou aqui para agradar 100%. Eu estou aqui para agradar ao Senhor. Eu amo o meu modo de ser. Comece a gostar de você mesmo. Comece a se honrar. Comece a agradecer a Deus pelo modo de ser que Ele te deu, pela pessoa que você é. 2 Coríntios 10:12 diz que a gente não deve se comparar. Ele fala, não me compare, não se compare. Se você se comparar, você vai carregar peso e fardo. Aí, gente, eu peguei aqui também os 4 temperamentos de acordo com a psicologia. O melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático. E a gente vê esses temperamentos aqui, não quer dizer que eu sou só um. Ou seja, isso é um temperamento, eu sou temperado. E isso aqui é da área de estudo da psicologia. Olha, por exemplo, o melancólico. O melancólico é o poeta reflexivo. A característica dele, ele é sensível, introspectivo, perfeccionista, detalhista. A força dele, ele é profundo, leal, compassivo, criativo. A fraqueza, propenso à tristeza, autocrítico e inseguro. Jeremias apresentava, ele falava assim, se eu pudesse chorar dia e noite por causa do meu povo. Isso é uma melancolia, né? O 2, sanguíneo, é o comunicador alegre. Característica, extrovertido, falante, amigável, entusiasta. Força, alegre, otimista, carismático, envolvente. A fraqueza, impulsivo, desorganizado e volúvel. Pedro era rápido em falar e agir. O colérico é o líder determinado. A característica, forte, determinado, natural, visionário, líder. A força, decidido, corajoso, estratégico, independente. A fraqueza, controlador, impaciente e crítico. Paulo, determinado e estratégico. E o 4, fleumático, que é o pacífico e equilibrado. É a característica da pessoa calma, paciente, gentil, conciliador. A força do fleumático é ser pacífico, estável, confiável, bom ouvinte. A fraqueza é ser indeciso, procrastinador e acomodado. Abraão era pacífico ao lidar com Ló, lembra? Aceitava tudo. E o Espírito Santo, gente, ele pega e potencializa a nossa força, aquilo de bom que nós temos. E ele transforma as nossas fraquezas em força. Vocês podem observar aqui que nos 4 temperamentos tem a característica de cada um e tem a força e a fraqueza de cada um. Todos os temperamentos têm forças e têm fraquezas. Não existe um temperamento melhor do que o outro. Então não queira ter o temperamento do outro se você tem um temperamento diferente daquilo que você às vezes planeja ou quer. Comece a gostar de você como você é. Amém? E a última aqui é o A, de áreas de experiência. O que são as áreas de experiência? É o conjunto das histórias que você
viveu. As vitórias e as derrotas que te moldam, que te moldaram durante a sua vida. É a sua história de vida. Deus não desperdiça suas experiências. Deus não desperdiça suas dores. Então, olha como Deus pega cada experiência da sua vida e transforma em uma rima que acrescenta profundamente ao poema da sua vida. Observa como Deus faz que aquelas suas dores se transformem em testemunhos de vida para que você abençoe a vida de outros. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chama segundo o seu propósito. E Deus vê a sua forma para definir o propósito que você vai cumprir. Deus dá ferramentas e estratégias para você. Olha os exemplos bíblicos de pessoas cujas experiências foram usadas por Deus para moldar o caráter, para fazer com que essas pessoas se parecessem mais com Jesus. Olha, ele pegou todas aquelas experiências das pessoas e transformou em ferramentas e transformou em algo que poderia levar aquela pessoa à vitória e que leva. Por exemplo, José, ele não foi altamente rejeitado pelos irmãos dele, a ponto de ser jogado numa cisterna funda e depois vendido como escravo. E Jesus, o Senhor nosso Deus, ele pegou toda essa dor de José, toda essa rejeição de José e transformou em uma liderança. José passou a ser um líder de um país inteiro. Olha que lindo. Então Deus pega o quê? Toda aquela rejeição, toda aquela tristeza, toda aquela dor e transformou em força e pôs esse homem lá em cima. Por quê? Porque ele se entregou ao Senhor. Moisés fracassou lá no Egito, fez toda aquela confusão, estava vivendo ali isolado e Deus pegou aquele homem com toda aquela experiência ruim dele e levou ele, transformou ele num líder de uma grande nação. Tanto é que a gente conhece Moisés até hoje, né? Davi, de esquecido, de filho esquecido, o filho que eles nem chamaram para uma grande reunião. Imagina, o profeta vem sacrificar e não chama? Então era um filho esquecido, não era? Deus transformou esse filho esquecido a um rei de uma nação. Paulo, Deus pegou ele e transformou ele de perseguidor a perseguido. Olha, você pensa, nossa, mas é perseguido? É, porque ele aprendeu a viver as dores por amor de Cristo. Isso no céu, gente, tá lá em cima. A Ruth, Deus pegou as perdas dela e transformou em redenção. Ela foi redimida por Boaz, virou mãe de família, teve filho e está na linhagem do Senhor Jesus. Então, gente, onde nós somos moldados? Onde acontece a história da nossa vida? Quais são os fatos? O que tem para formar a história da nossa vida? O que formou a história da sua vida? Por exemplo, a história da sua vida familiar. Que tipos de experiências você tem na sua família? A nossa família mostra para nós como nós fomos criados, por exemplo. A história da minha criação, a história do meu nascimento, tudo é no meu seio familiar. Lá eu posso ter aprendido a receber amor dos meus pais ou posso ter sido rejeitado, é a minha história. Lá na minha família é que eu encontro o sentido de paternidade ou de orfandade. Ou eu recebi a paternidade, meus pais me deram, me cobriram, cuidaram de mim, ou eu recebi orfandade. E aí vai depender do que eu faço com isso. Eu vou entregar isso para o Senhor ou eu vou viver uma vida de tragédia? Por exemplo, na educação, quais são os conhecimentos que eu adquiri? Que tipos de escolaridade eu fui buscar? Que tipo de educação eu busquei?
O que eu aprendi durante a história da minha vida? No profissional. Lá no profissional, onde eu trabalhei, que tipos de habilidades eu adquiri, tudo no meu seio profissional. No espiritual, a edificação espiritual, eu tive encontro com Deus, eu busquei o Senhor, eu tive experiências sobrenaturais, eu já fui batizado, eu já recebi Jesus como meu Senhor, eu já passei pelo segundo nascimento, que eu nasci como pessoa aqui, como carne, mas eu tenho o segundo nascimento espiritual, que a gente chama de novo nascimento. E o meu emocional? Quais são as dores e os traumas que eu já vivi na vida? Quais são as alegrias, os ganhos, a vitória? E no ministerial? Quem eu já servi? Qual o serviço que eu já prestei para Deus? Qual o meu ministério? Então, você vai analisando tudo isso aqui, escrevendo, você faz a sua história de vida. Muito maravilhoso esse exercício que você pode fazer, hein? Então, meus amados, o que vocês têm feito com as suas experiências de vida? Vocês têm compartilhado testemunho ou vocês têm compartilhado lamúria, queixa, reclamação? O que você compartilha com as outras pessoas? Quando as pessoas têm experiência com você, conhece você, conversa com você, o que você compartilha para elas? O que Deus fez na sua vida ou o que Deus deixou de fazer? Qual a sua visão? Você abençoa ou espera ser abençoado pelas pessoas? Você toma frente, vai, abençoa, cuida, ou você espera que os outros venham e cuidem de você? Você usa suas experiências para abençoar ou você pega suas experiências para culpar? Você culpa as pessoas, culpa a Deus, culpa você mesmo, culpa sua família, culpa seu pai, sua mãe, como você foi criado, você culpa tudo? Ou você usa essas experiências como aprendizado e supera e vai e passa na prova de Deus? Você usa sua experiência de vida para glorificar a Deus ou para ficar com pena de você mesmo? Como que você tem feito? Analisa. Então, gente, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: Deus, ele não desperdiça a sua dor. Não desperdice a sua dor. Use a sua dor, cada experiência que você viveu, para a sua edificação espiritual, para crescimento, para aumentar a sua estatura espiritual. Por quê? Porque Deus está usando todas as suas dores para te preparar para a eternidade. Coopere com o Senhor. Não fique enterrando os seus talentos, não fique mergulhando atrás das suas dores. Aprenda com as suas dores, supere as suas dores. Reaja espiritualmente. Você vai ver como que daqui uns dias você está olhando para trás e falando: nossa, por que eu já não fiz isso antes? Não desperdice a sua dor. Você é um poema escrito por Deus. E sua forma é uma receita. Como como você escreveria a receita que te gerou? Como você escreveria os componentes da sua formação espiritual, das suas opções do coração, dos seus recursos pessoais, do seu modo de ser, das suas áreas de experiência? Quanto de cada coisa Deus colocou para formar você? Por exemplo, da sua formação espiritual, dons espirituais. Quais são os seus dons espirituais? Os seus dons, as palavras que Deus usou para te formar. Quais são? As opções do coração. Quais são as suas paixões, os seus estímulos? Qual é o ritmo da sua vida? É um ritmo alegre, triste? Como que é o ritmo da sua vida? O R, os recursos pessoais. Quais são as suas habilidades, os seus talentos, as ferramentas que Deus tem te dado para você superar dificuldades, para você cumprir missão, para você servir o irmão? E o seu modo de ser, a sua personalidade? Qual que é o seu estilo
de ver a vida, como que você vê a vida, de que forma que você vê a vida, qual a sua personalidade, o seu modo de encarar a vida. E qual que são as suas áreas de experiências? Onde você tem experiência? Com o que você tem experiência? Quais são os seus tipos de experiências na sua família? Suas experiências na educação, na sua vida profissional, espiritual, emocional, ministerial. Quais experiências que você acumulou e que formam a sua história de vida? Pensa sobre isso. Tudo que você passou, a sua jornada, onde você caminhou até hoje. Por quê, gente? Porque nós somos feitura de Deus. Nós somos um poema. Que tipo de poema que você é? Você é um poema feliz, abençoado, próspero, forte, corajoso? Ou você é um poema triste, angustiante? Como que é o seu poema? Qual que é a melodia que você tem cantado? O que a pessoa escuta quando está perto de você? Por quê? Porque Deus, nós somos feituras de Deus. Nós somos criados através de Cristo para toda boa obra. Você tem exercido a boa obra? Você tem usado a sua forma para executar boas obras? Porque Deus preparou essas boas obras para nós andarmos por ela, vivermos em boa obra. Amém? Então, que o Senhor abençoe a sua forma. E que cada dia mais você possa aprender mais um pouco sobre você mesmo. Porque quanto mais você se conhecer, quanto mais você olhar para você, menos o inimigo poderá te enganar. Amém? E mergulhe na palavra do Senhor. Ore. Busque na palavra do Senhor o conhecimento de você mesmo. Ó, e lembre-se, Jesus é o único caminho. Não há outro caminho que não seja Jesus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Busque se conhecer através de Jesus. Olha aqui, Deus nos fez criados através de Jesus. Então, não vá por outras teorias, por outras análises, por outras cabeças pensantes. Tome cuidado. Creia na palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui, vá, corra na Bíblia, compare, veja tudo que eu estou falando. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, ótimo. Se não, risca. Amém? E qualquer pessoa que quiser te ensinar, seja o que for, gente, cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com os ensinamentos que você tem ouvido por aí. Baseie tudo que você ouve através da palavra de Deus. Confere na palavra de Deus. Porque é somente a Bíblia que é a palavra de Deus. Não tem outros livros aí que é a palavra de Deus. Esse livro que nós estamos estudando aqui, ele está baseado na palavra de Deus e tem os versículos para nós confirmarmos e olharmos o contexto de cada palavra. Então, fiquem alertas, não se deixem enganar. Amém? Então, vamos ao nosso exercício? Muito bem, pensando no meu propósito de vida. Exercício dia 31/9/5/2025. O tema: ninguém mais pode ser como eu. Esse é o tema. O versículo-chave, 1 Pedro 4:10. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Amém? Esse é um versículo maravilhoso, gente. Vocês não precisam decorar, vocês precisam meditar. Escrevam o decreto de hoje. Decreto de hoje. Eu sou um poema de Deus. E a minha melodia proclama Cristo ao meu semelhante. De novo. Eu sou um poema de Deus. E a minha melodia proclama Cristo ao meu semelhante.
Amém? Que a sua melodia proclame Cristo. Vitória, bênção, força, coragem a todos que estiverem em volta de você. Escreva esse decreto, cole para você ver, decore, fale o tempo todo, interiorize isso. A pergunta para meditar: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? O que eu tenho que é bom, que eu posso oferecer dentro da minha igreja, para as pessoas à minha volta, para a comunidade? Nós temos uma comunidade aqui que tem recebido muito amor, muitas capacitações pessoais de cada um. Então, o que você pode trazer de bom para a nossa comunidade, por exemplo? Eu tenho visto muitas pessoas que estão derramando amor ali. Às vezes você tem vontade, mas fica com vergonha. Não tenha vergonha. Vá lá, converse com todo mundo. Bate papo com todo mundo. Você viu que alguém está triste, dá uma palavra de consolo, de conforto. Não tenha vergonha, você é parte desta comunidade, amém? Então, eu vou colocar um exercício aqui para te ajudar a responder. Hoje você vai escrever a sua receita. Você vai reescrever a receita que você acha que Deus usou para te fazer. Depois que você escrever essa receita, você vai fazer perguntas para você como essa, por exemplo. Será que Deus concorda com essa receita que eu escrevi? Então você vai analisar que jeito? Você vai analisar a sua formação espiritual. Quanto de dom Deus colocou em você? A sua opção do coração. Paixões pelo quê? O que você gosta? O que chama a sua atenção? Recursos pessoais. Quais são suas habilidades, seus talentos? O seu modo de ser. Qual é a sua personalidade? Como que você vê o mundo? As suas áreas de experiência. Quais são as experiências que você acumulou até hoje? São boas? São ruins? Quais são as suas memórias? O que você tem? Aí, no final, você vai deixar bem claro para você mesma a sua forma. Como que eu vou fazer isso, Meir? Você vai escrever um poema sobre o que você descobriu na sua receita. Quando você fizer a receita, você vai ver o que é você, o que de cada coisa ali, o que você tem. O que é pouco, o que é muito, uma pitada disso, uma porção daquilo, né? Uma medida disso, 2 medidas daquilo. O que você tem? Os dons, quais são os seus dons? Uma medida de dom. Qual dom que eu tenho? Eu tenho o dom de ensinar. Então eu vou colocar tantas medidas de ensino. Aí você coloca. Pega todos os dons. Vai lá nos dons que eu falei aqui e analisa qual que você acha que você tem. E aí você terminou a sua receita, você vai escrever um poema de você mesma através dos resultados da sua receita. Amém? Esse é o exercício para você conseguir responder a primeira pergunta do que você tem a oferecer. Pula ali o próximo. O que vou fazer hoje na prática? O que você vai fazer hoje na prática para começar a conhecer você melhor? Começar a dar mais um passo, porque nós já demos muitos passos a nos conhecer, nos confrontar, olhar para nós mesmos, não é verdade? Então, hoje você vai fazer o espelho do amor próprio. O espelho do amor próprio? Que jeito que é isso, Meir? Você vai fazer ele para quê? Para te ajudar a te lembrar que você tem muitas qualidades. Isso vai reforçar o seu valor e te ajudar a se ver com gratidão. Como que é esse espelho? Você vai pegar um espelho. Lá pode ser aquele espelho que você usa para escovar seus dentes. Pode ser um espelho que você utiliza. Aí você vai analisar o resultado do exercício anterior, que é esse exercício que eu falei, de fazer a receita, vai fazer o poema. Depois que você analisar o resultado, você vai extrair tudo de bom de você que você encontrou ali. Tudo de bom que você encontrou, você vai escrever num post-it. As suas qualidades, os seus talentos, tudo de bom que você tem, o seu modo de ser, as experiências boas da vida. Você pega, escreve num post-it, cada um, e vai colando no espelho, onde você vai estar olhando todos os dias isso.
Você pode também olhar-se no espelho e você vai extrair as coisas boas que você fez da sua história de vida. Por exemplo, teve uma situação em que você teve uma perda e você superou, passou na prova e foi aprovado por Deus. Escreve lá. Coloca lá para isso trazer a memória que você tem muita coisa boa, que você não é ruim, que Deus tem feito de você uma pessoa que faz boas obras, que você cada dia mais está se parecendo com Jesus. Mas para isso você tem que reforçar o que de bom você tem. Lembra que eu falei de palavras? Palavras são sementes, palavras repetidas são sementes regadas. Então você vai ver suas habilidades, seus dons, seus talentos, seus gostos, suas experiências. E aí você vai colocando post-it e colocando lá o que de bom você fez. Como que você superou situações? O que você usou, por exemplo? Uma coisa que você pode fazer, olha para sua mão. Pergunta para você, o que eu faço que tem glorificado a Deus com as minhas mãos? O que eu estou fazendo de bom para abençoar o meu irmão com as minhas mãos? E aí você pensa, escreve no post-it e coloca lá. Amém? E você tem N's e N's e N's e N's coisas para você meditar hoje. Então vamos passar para a oração, que é o ACAS. Você vai usar essa forma que você aprendeu hoje para você adorar, para você confessar, para você fazer ação de graça e para você suplicar. Amém? Se você descobriu ali que não tem coisas muito boas, vai pedir ao Senhor que tenha misericórdia e te cobrir, te encher do Espírito Santo e transformar, te ajudar a transformar o que não é bom no que é bom, porque Deus é especialista nisso. Lembra lá de José? Ele transformou a escravidão de José, ele era escravo, e ele virou o quê? Virou governador do país. E é o mesmo Deus que está aqui comigo e com você. Amém? Tire o seu tempo de oração com o Senhor. Adore. Confesse os seus pecados de hoje. Agradeça pelo que você tem recebido hoje. Suplique aquilo que você precisa para hoje. Observe a sua forma, como que você foi moldado, como que Deus te fez, o que de bom tem em você, o que não tão bom tem que precisa ser trocado por bom. Amém? E ame você, ame o seu jeito de ser, se aceite como você é, aceite aquilo que Deus planejou para você. Amém? Glórias a Deus, vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, hoje nós aprendemos sobre dons, sobre talentos, sobre habilidades, sobre a forma de ser, sobre aquilo que o nosso coração gosta e deseja. Nós aprendemos sobre nós, Pai. E eu quero pedir o espírito de revelação do Senhor hoje sobre cada irmão, sobre a minha vida também, sobre cada irmão que está estudando comigo, sobre cada mulher, sobre cada homem, sobre cada criança. Senhor, eu oro hoje pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos. Pai, visita cada casa onde tem um filhinho do Senhor, que é filho dessa pessoa que está estudando comigo. Senhor, visita cada um deles, Pai querido. Nós temos um estudante que é o Brian. Visita os irmãozinhos, os irmãos em Cristo do Brian. Visita a casa do Brian, Senhor. Visita todas as outras crianças desse propósito, os filhos. Senhor, visita os filhos dos nossos irmãos, os filhos das nossas irmãs. Pai, visita cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está fazendo esse propósito. E para a honra e glória do Senhor, eu clamo ao Senhor por espírito de revelação. Traz revelação aos teus filhos. Aqueles que estão enterrando os seus dons, os seus talentos, Pai. Aqueles, Senhor, que não estão se valorizando. Aqueles que estão usando a sua história de vida para se deprimirem. Pai, querido, que o Senhor entre ali com a revelação do Senhor. Traga entendimento, traga conhecimento, traga discernimento de espíritos. Senhor, dá aos teus filhos o entendimento ao caminho por onde eles devem andar, Senhor. Aqueles que estão tropeçando, aqueles que estão se machucando. Pai querido, que a mão poderosa do Senhor possa alcançá-los e que eles possam se levantar e continuar, Pai, continuar em vitória, em nome do Senhor Jesus.
Que cada um deles receba o teu amor neste dia e compreendam que o Senhor, antes da formação do mundo, o Senhor já tinha preparado cada detalhe do ser dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela honra, pela oportunidade de estar aqui, servindo ao Senhor, servindo aos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que eles recebam esse amor no coração deles hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém e amém. Glórias a Deus e até amanhã, se o Senhor assim o permitir. Fiquem com Deus, amados.